Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 78º episódio com o tema Não se demore onde não é bem-vindo. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse e compartilhasse para que nós pudéssemos alcançar mais pessoas. E quantas vezes a gente demora para sair de um lugar que a gente percebe que não é tão bem-vindo, não é tão querido, não deveria estar ali, ou a gente simplesmente não se sente à vontade de permanecer ali. Você já insistiu em ficar onde claramente não era desejado? E aí eu me pergunto se sim, que eu acredito que assim como eu, vocês também já devem ter se mantido em um lugar onde não eram bem-vindos. O que é que faz, o que é que motiva a gente permanecer num lugar ou em uma relação onde a gente não é bem-vindo? Eu acho que no fundo a gente sente quando não nos cabe aquele lugar, quando não é um lugar saudável, não é um lugar recíproco, não é um lugar acolhedor, né? Então a gente vai refletir todas essas questões, que seja uma jornada resiliente e de muito autoconhecimento. Então, quando você para se olhar nessa situação, nesses lugares ou nessas relações, o que foi que te motivou a permanecer ali? Por que você não se retirou? Ou por que você não se retira se você ainda percebe que está nesse lugar? Eu acho que tem tantas questões, inclusive, que a gente precisa entender sobre nós mesmos, porque o que é que nos motiva a permanecer num lugar onde a gente sabe que não é bem-vindo, onde a gente sente que não é bem-vindo, mas a gente insiste, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente, por pirraça, né, principalmente na época da adolescência, a gente tinha aquela coisa de fazer algumas coisas por revolta, né, por pirraça mesmo, assim. Então a gente ia, se metia no meio de uma conversa que a gente não sabia que não queriam que a gente tivesse ali, enfim. Imaturidade, né? A gente agora, como pessoas adultas, a gente tem que repensar esses tipos de comportamento, a gente tem que entender o que é saudável e o que não é, o que vale ou não vale a nossa energia. Porque de que adianta a gente permanecer em um lugar que claramente não nos faz bem, né? Quem não quer se sentir pertencente? Então, acho que esse é o grande ponto inicial para tudo. Eu acho que muitas vezes a gente quer sentir que faz parte daquilo, sabe? Sentir que faz parte daquela família, sentir que faz parte daquela ciclo de amizade, sentir que faz parte daquela relação. É o sentimento de pertencimento. Então, a gente acha que impondo a nossa presença, a gente vai conseguir alcançar esse lugar. Sendo que quando claramente as pessoas não nos querem ali, não vai ser a nossa presença que vai fazer com que a gente se sinta dessa forma, que vai fazer com que a gente seja acolhido. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas, inclusive, começam a demonstrar o quão desconfortáveis estão com a nossa presença ali. E acaba sendo, às vezes, até um pouco constrangedor. Imagina você perceber que as pessoas não te querem ali e mesmo assim você insiste em ficar. Então, por exemplo, hoje eu repenso algumas colocações, alguns convites, né? Enfim, tudo mais. Inclusive esses tipos de convite que muitas vezes chega de última hora. Ai, tipo, o negócio é hoje ou é amanhã e a pessoa te chama, ai, olha, amanhã eu vou fazer alguma coisa e não sei o que lá. Tipo, e você sabe que os demais convidados não foram chamados assim em cima da hora. Foram chamados com antecedência, houve uma programação. Por que você não foi chamado com antecedência? É porque houve esquecimento, que pode acontecer, não vou dizer que não, ou porque as pessoas realmente não queriam que você estivesse ali e te chamaram pela obrigação, né? Então a gente precisa entender em qual contexto a gente está inserido, né? Então, as pessoas demonstram alguns sinais que são sutis e outros que são mais explícitos. Então, para a gente, quando tem maturidade e quando consegue captar as coisas mais fáceis, esses sinais sutis é mais fácil da gente conseguir perceber em relação a outras pessoas. Quando nós não somos pessoas muito atentas, que eu acredito que, inclusive, seja o meu caso, eu acho que eu não sou muito atento, assim, às vezes, de captar muitas coisas, sabe? Às vezes eu demoro um pouco, eu preciso que alguém me sinalize alguma coisa para eu conseguir perceber. Claro que isso vai variar de contexto para contexto, de situação para situação, mas enfim, eu acho que geralmente eu demoro para perceber algumas coisas. E tem pessoas que percebem rapidamente, e tem gente que não faz questão de disfarçar, e esses sinais são muito explícitos, sabe? O que gera desconforto. Eu acho que quando a gente consegue perceber que a gente não é bem-vindo, a melhor coisa a se fazer é se retirar.
Cara, inventa uma desculpa. Claro que a gente tem que ser papo muitas vezes, eu acho que é inclusive o ideal. Eu acredito que eu tenho feito isso cada vez mais. Mas tem situação que não vale a nossa energia. Se for esse caso de não valer a nossa energia, de entrar em uma discussão, por que me chamou então? Por que não sei o quê? Enfim, essas coisinhas que muitas vezes não vale a pena se desgastar, inventa uma desculpa e se retira dali, sai, enfim, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu consigo até lembrar, veio à mente, assim, algumas festas que eu cheguei aí com ingresso comprado, enfim, tudo mais, e não me senti muito confortável lá, não estava muito à vontade, não era nem uma questão de não estar bem-vindo, sabe? Quando, enfim, você não sente uma energia boa no lugar, sei lá, você diz, cara, aqui não me cabe, e eu ir embora, sabe? E hoje eu consigo respeitar bem mais isso. Se eu chegar num lugar e não sentir uma energia muito boa, não sentir um clima bom, agradável, gostoso, enfim, não vou me obrigar a permanecer nesse lugar, sabe? Porque insistimos em ficar, eu acho que muitas vezes é nesse lugar do pertencimento, muitas vezes é um lugar de consideração, tipo, a pessoa me chamou, eu não queria ir embora rapidamente, sei lá. Mas se não tiver uma situação confortável, ou você perceber que a pessoa te convidou no lugar da obrigação e não no lugar do querer verdadeiramente a sua presença ali, tá tudo certo. Vai embora e acabou, assim, né? E às vezes também existe a questão da falta de reciprocidade. E a gente entender isso, eu acho que é difícil e é desconfortável ao mesmo tempo, sabe? Porque quando você percebe que você. Normalmente a gente imagina que a gente foi convidado, ou queria estar muito naquele lugar, enfim, vai estar a galera, vai estar os amigos, vai estar a família, enfim. E você não se sente muito bem-vindo ali, e perceber que isso não é recíproco, que você tem o desejo de estar lá, mas as pessoas não tinham o desejo de que você estivesse, né? É, é um pouco desconfortável. Então você olha assim, tipo, cara, eu não sou bem-vindo, eu queria tanto estar aqui, mas não é o meu lugar, não é o lugar onde as pessoas querem que eu esteja. E eu acho assim que, de certa forma, meio que todo mundo em algum momento já passou por isso. Me veio até na lembrança algumas reuniões até familiares, sabe? Mas na época de adolescência mesmo, essas coisas. Acho que adulto eu consegui administrar isso muito melhor e não me forçar a estar em certos lugares, né? É a melhor coisa, sabe? Mas de você perceber certos olhares, certos comentáriozinhos que não são diretamente para você, né? Mas você percebe que tá tendo uma movimentação ali, uma fofoquinha ali. Inclusive de falar da roupa, eu já percebi estar em um evento que não era propriamente familiar, mas minha família foi, né? E eu percebia que o pessoal lá estavam fazendo comentários em relação à minha roupa, né? Eu não vim de uma família de condições financeiras muito boas, então eu não usava roupas lá muito legais, né? Hoje em dia eu me cuido mais também porque eu trabalho e posso me permitir isso. Mas eu tenho compreensão que na época da minha adolescência a situação não era lá essas coisas e isso me gerou muito desconforto, sabe? De você perceber que as pessoas estão comentando naquele local sobre a sua roupa. Você queria ir embora, mas não podia simplesmente dizer assim, tá, vamos embora, né? Então você se mantém lá e, de certa forma, paga de doido, né? Engole seco e segue o baile. Apego emocional e medo da solidão. Aqui está uma grande justificativa para as pessoas se colocarem nesse lugar. Não que isso seja um motivo assim justificável, né? Mas um dos motivos que fazem as pessoas permanecerem nesse lugar. A questão do apego emocional, porque é difícil romper alguns laços, de fato, né? E o medo da solidão, que eu acho que é um medo que muitas vezes acaba acompanhando muita gente, inclusive mais do que as pessoas gostariam de admitir, sabe? No final das contas, a gente fala muito sobre solitude, e solitude é muito gostoso, é uma jornada que eu trabalho internamente dentro de mim, mas eu acredito que as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade de admitir que tem medo da solidão, que é o medo de ficar sozinho. Então acabam muitas vezes se sujeitando a relações que não são tão saudáveis por esse medo, né? E não julgando, mas apenas trazendo clareza sobre isso, né? A gente precisa entender quando a gente está se colocando em lugares que são desconfortáveis, desagradáveis, relações nada saudáveis,
pelo simples medo da solidão. Eu acho que tem gente, inclusive, que não sabe ficar sozinho, né? Isso é muito claro em relação ao próprio comportamento da pessoa, sabe? Ela emenda um relacionamento no outro, ela nunca tá só, enfim, ela não consegue trabalhar o eu, muitas vezes. E esse apego emocional é por gostar excessivamente ou amar excessivamente as pessoas, ela vai se sujeitando a estar nesses lugares, mesmo percebendo que não é um lugar muito saudável. E existem algumas amizades que elas só existem por conveniência. E a gente perceber isso é um lugar desconfortável, eu acho, de ambos os lados, né? Eu acho que às vezes um lado percebe, o outro não, às vezes os dois percebem, enfim. Mas tem algumas amizades que às vezes você começa a se contestar se a troca de vocês, a relação de vocês é no lugar do afeto, do carinho, sabe? Do sentimento que um nutre pelo outro, se é uma relação de conveniência, né? Onde eu tenho alguns benefícios, a gente pode colocar dessa forma, em relação ao que o outro pode me oferecer. Então a gente precisa perceber se tem alguém que está ao nosso redor que não nos olha por essa ótica da amizade, e sim pela ótica da conveniência. Ah, ele tem algo para me oferecer, é conveniente para mim, posso usufruir disso, vou tirar o máximo de proveito. Daí não que as pessoas façam isso muitas vezes de forma consciente, às vezes até de forma inconsciente elas acabam fazendo, né? É muito cômodo alimentar uma relação baseado no que o outro pode me oferecer. E quando o outro parar de me oferecer, ou se o outro parar de me oferecer, eu vou alimentar esse sentimento, esse afeto da mesma forma, ou a minha forma de enxergar o outro vai mudar? Então, às vezes, a gente também precisa olhar para nosso próprio comportamento, para as nossas próprias ações, se, na verdade, a gente está se colocando nesse lugar, né? Se, tipo, é apenas uma mera conveniência ou é realmente o carinho que eu nutro pelo outro. Se o outro parar de me oferecer, eu vou continuar gostando dele do mesmo jeito, ou, de fato, era conveniente para mim o que eu podia usufruir. Ser sempre o que procura. Eu acho isso a gente leva principalmente no ponto da. Claro que nas relações de amizade tem, né? Mas no ponto amoroso. Eu acho que muitas vezes, inclusive alguns filmes eles relatam isso, né? Que um lado sempre ama mais do que o outro. Eu acho que as pessoas amam de formas diferentes. Isso é fato. Né? A minha relação com o amor, a minha experiência com o amor, a minha vivência com o amor, ela é diferente da vivência do outro. Então, a minha forma de enxergar o amor, ela é diferente da forma do outro enxergar o amor. Até porque a gente nutre relações de amor desde lá da nossa infância. Então, vai ter influência da nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos, lá na infância, inclusive na adolescência. Então, tudo isso ela vai vir junto para a nossa visão de amor na vida adulta. Então, posso ter tido relações de amor e de afeto maravilhosas desde a minha infância e o outro não. Então, a nossa forma de expressar vai ser diferente, de sentir vai ser diferente, sabe? Desde que haja amor dos dois lados, né? Que não é esse caso aqui que nós apontamos, que simplesmente muitas vezes nós somos a pessoa que estamos sempre procurando, somos sempre a pessoa que manda a mensagem, que se a gente para de fazer isso, isso para de acontecer, a mensagem para de chegar, as conversas param de acontecer. Enfim, aí você vai perceber que no final das contas não era uma troca, era você sendo respondido, sabe? Não era uma procura de via de mão dupla, não havia reciprocidade na relação. Era de fato aquela questão do eu estou sempre procurando, eu estou sempre mandando mensagem, eu estou sempre me mostrando presente e o outro simplesmente está me respondendo e não me procurando. Então são coisas completamente diferentes. E aí eu vou trazer um ponto que tem relação com o episódio da semana passada, que é o se diminuir para caber. Né? O episódio da semana passada foi todo sobre isso. Mas que cabe aqui pelo menos citar como tópico. Porque a gente às vezes acaba de fato se diminuindo para caber em uma relação, para caber em um lugar, um determinado ambiente. E não é saudável, e nunca vai ser a gente fazer isso. É desconfortável quando a gente percebe que a gente está fazendo isso. E a gente tem que se cobrar mesmo, agir diferente quando a gente percebe que está fazendo. Não tem outro caminho. Porque se você está se diminuindo, você não está podendo ser você, você não está dando o seu máximo, você não está
tendo condições de florescer naquela relação. Então, o melhor a se fazer, de fato, é se retirar. E aqui eu trago um ponto em relação ao trabalho, né? Dois tópicos que estão diretamente ligados ao trabalho, que é não ser valorizado. Então, por que a gente se mantém ali se a gente não é valorizado? Eu acredito que é muito comum a gente passar por isso nos ambientes de trabalho. Eu já me percebi nesse lugar e é muito ruim porque às vezes também não está muito ao nosso alcance. E quando está ao nosso alcance de conseguir essa mudança de local, de emprego, massa, porque você vai conseguir se retirar desse lugar que você percebe que não é bem-vindo e, consequentemente, muitas vezes é um ambiente tóxico, que é o outro tópico, né? Se é um ambiente tóxico, não nos cabe, não nos merece, não nos valoriza e às vezes a gente só precisa mandar pastar mesmo. Claro que vai ter todo um peso em relação a nossas condições financeiras, às vezes financeiramente a gente não tem como fazer isso, mas eu acho que quando a gente percebe, a gente começa a pensar em possibilidades, em opções, e não simplesmente ficar acomodado naquele lugar que não é saudável para você. Então, me percebi que não sou valorizado, me percebi que estou em um ambiente tóxico, pensar nas possibilidades de mudança, eu acho que esse é o caminho mais viável. No ambiente familiar, trago dois tópicos, né? Os limites dentro da família, que muitas vezes a gente tem dificuldade em impor esses limites. E vem muitas vezes o pessoal, porque é família. É, porque é família não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Não quer dizer que a gente tem que aceitar ser desrespeitado. Não quer dizer que a gente tem que aceitar ser diminuído. Né? Então, o respeito ele não deve ser opcional. O outro não tem a opção de nos respeitar ou não respeitar. É a obrigação dele nos respeitar. E se não há esse respeito, cabe a gente impor esse limite. Às vezes a gente precisa ser chato mesmo, sabe? Porque as pessoas precisam entender que existe uma linha do tolerável, do aceitável, e que quando essa linha ela é ultrapassada, a gente tem que de fato rebater, porque não cabe a gente se manter em um lugar que não haja respeito. Isso em qualquer ambiente, em qualquer relação. Não tem respeito, não faz sentido permanecer ali. Uma outra questão, né, que a gente percebe do fato de não ser bem-vindo é quando nosso valor ele é questionado. Imagine você estar em um ambiente onde as pessoas questionam seu valor, seus princípios, todas essas questões que internamente são coisas, são qualidades, são questões positivas dentro de você. Então, ter seu valor questionado é algo que eu considero relativamente pesado. Imagine você fazer muito por alguém, enfim, oferecer, porque quando a gente faz as coisas, a gente faz de coração, né? Pressuponho eu. Então, a gente fazer muito por alguém, ou numa relação, num namoro, num casamento, né? Ou até na própria questão familiar de amizade. E depois, quando a gente, de certa forma, não oferece tanto o que o outro esperava ou gostaria ou estava acostumado a ter da gente, a gente tem o nosso valor questionado. Como se a gente parasse de prestar, porque não está mais sendo conveniente para o outro. Então, é um lugar a se perguntar se cabe a gente permanecer ali, sabe? Eu acho que a gente. Eu gosto muito de Padre Fábio, quem me conhece, ele muito das reflexões dele é nesse lugar da utilidade. No dia que eu for idoso e não for mais tão útil para as pessoas, na verdade, me tornar dependente delas, quem é que vai permanecer? Quem é que vai ficar? Então, se a gente tem uma relação que está no lugar da utilidade, porque eu sirvo algo para o outro, se eu parar de servir, o outro vai permanecer na minha vida? Então é bom a gente se perguntar sobre isso, sabe? Ser drenado após estar em certos ambientes. Eu acho que isso claramente diz que a gente não é bem-vindo naquele lugar, ou que a gente não deveria botar os pés naquele lugar. Imagine você ir para um ambiente e sentir que está sendo sugado, que toda a sua energia está indo embora ali, que você está ficando para baixo, está ficando mal, enfim. É uma coisa às vezes tão até espiritual, tão sem explicação, racionalmente falando, que você começa a se perguntar por que quando eu vou nesse ambiente, por que eu quando vou nesse local, porque quando eu boto meus pés em determinado lugar, eu saio tão carregado, eu saio tão para baixo. Então, às vezes, é simplesmente o fato de que aquele ambiente ele não é um ambiente para a gente. E a gente precisa entender isso.
quando o ambiente não é nosso, não combina com a gente, sabe? Se retire. Vá embora, porque realmente isso que você está sentindo já é algo da sua intuição lhe sinalizando que você não deve permanecer naquele lugar. E às vezes vem o medo de ir embora, né? Que eu acho normal, porque às vezes o movimento de ir embora é você se retirar de um ambiente que é uma zona de conforto, que você já conhece, já sabe como lidar, o que fazer naquele lugar ou naquela relação, e ir embora vai ser em busca de algo novo. E o novo assusta. Eu sempre vou tocar nessa tecla, sabe? É normal sentir medo do novo. Por mais que quando a gente vai fazer algum movimento diferente e a gente sinta paz na escolha que a gente tomou, aquele friozinho na barriga, aquele medo ele vem e tá tudo bem também, é normal, tá? Se você não sentir medo, massa, que bom que para você funciona dessa forma. Mas mesmo quando eu tomei decisões que eram acertadas, que internamente eu sabia que era o melhor para mim, que eu senti paz nas minhas escolhas, ainda assim vinha aquele friozinho na barriga, aquele medo que eu acho normal. E é um medo que não me paralisa, sabe? É um medo do novo. É um medo de sair da minha zona de conforto, porque quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente já conhece tudo ali, a gente já sabe como lidar, nosso cérebro já está preparado, enfim, todas aquelas questões, né? E quando a gente se movimenta, a gente sai para um ambiente novo, então isso traz uma insegurança, por isso que vem a questão do medo, e é normal, desde que esse medo não lhe paralise. Apego à versão idealizada das pessoas. Isso é um grande ponto, viu? A gente se apega à versão que a gente imagina que as pessoas são. A gente idealizou elas e acha que elas são daquele jeito, sendo que o que acontece, elas nos provam que não eram, que era exatamente o contrário, que a gente estava idealizando uma versão delas que nem existia. Então, muitas vezes a gente permanece em um lugar porque a gente ainda está no lugar da idealização. A gente ainda está enxergando o outro de uma forma bonitinha, de uma forma agradável, de uma forma positiva, que o outro não é. E aí, o que é que a gente faz? Permanece naquele lugar. Então, quando a gente vai quebrando essa idealização e percebendo quem de fato o outro é, a gente consegue também mais facilmente ir fazendo esse movimento de retirada. Esperança de mudança que nunca vem. Eu acho que isso é o maior erro do ser humano, sabe? Porque a gente não tem a capacidade de mudar o outro. O outro só muda quando ele quer. E eu já falei isso aqui inúmeras vezes. E não é a gente que vai mudar. Se o outro não quiser mudar, ele não muda. Ficar nesse lugar da espera, boa sorte, porque tem gente que passa anos e nunca alcança. Claro, tem gente que espera anos e consegue, né? Tipo 20, 30 anos. Eu acho que 20, 30 anos na minha vida é um tempo muito valioso que eu não pretendo desperdiçar com qualquer um ou de qualquer forma. Poder de se retirar. Sair não é fracassar. Eu acho que quando você se retira, você demonstra para si mesmo que está sob o controle da sua vida. Você percebeu que ali já não é mais o seu lugar, já não está mais saudável, já não te cabe, e você simplesmente sai. E isso não representa fracasso, muito pelo contrário. Eu acho que fracasso é você permanecer num lugar que você percebe que não é para você, numa relação que não é para você. Então ali você está se diminuindo. Acho que o movimento de retirada, quando você percebe isso, e eu não estou dizendo que qualquer dificuldade, qualquer problema, você vai desistir do seu relacionamento. Não é isso. É de você perceber que você não enxerga naquela pessoa a pessoa que você vai casar, que você vai construir uma família, que vai ter filhos ou não, se quiser, enfim. Mas assim, você não vê futuro na pessoa. E você permanecer nessa relação, pra mim, é perca de tempo, sabe? Paz vale mais do que permanência. Nada, principalmente quando a gente vai atingindo graus de maturidade, assim, sabe? Nada paga a nossa paz. Então a gente, à medida que vai amadurecendo, a gente vai perdendo, inclusive, o medo de perder as pessoas, por incrível que pareça. Eu acho, pelo menos para mim, acontece esse movimento. A sensação que eu tenho a cada ano é que o ciclo de amizade vai diminuindo, sabe? E as pessoas com quem eu converso e tenho trocas mais profundas, elas dizem o mesmo. Então, o que é que eu consigo perceber com isso? Que a gente não faz mais questão por determinadas pessoas, sabe? Pessoas que lá atrás a gente faria, insistia, não sei o que lá. Tipo, você percebe, não vale mais minha energia.
quero o que for saudável, recíproco e verdadeiro. Então a gente vai encerrando alguns ciclos mais facilmente em nome da nossa paz. Nada paga a nossa paz nessa vida. Então a nossa paz ela é muito valiosa para a gente perder com qualquer um. E só para fechar com a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Você já insistiu em ficar onde claramente não era desejado? E aí, da mesma forma que eu fiz a pergunta lá no começo, eu faço agora. Você já se percebeu nesse lugar que permaneceu, que insistiu, no lugar que não te cabia, no lugar que você não era bem-vindo? E o que foi que te motivou, né? Eu acho que o ponto de reflexão é esse. O que te motivou a permanecer naquele lugar, mesmo sabendo que você não era bem-vindo, naquela relação, mesmo sabendo que você não era bem-vindo. Eu acho que é mais refletir sobre isso, sobre as motivações, sobre o porquê de você ter permanecido, ou de porquê você ainda insiste em permanecer frequentando determinados lugares ou mantendo determinadas relações onde você sabe claramente que não é bem-vindo. Isso aí eu deixo para vocês refletirem como lição de casa, como bom professor. Espero que esse episódio de hoje tenha feito uma boa companhia para vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse. Então, diz aí o que você achou nos comentários no episódio de hoje. Obrigado, abraços e até a próxima.